A folia acabou. E agora? Eu quero começar com uma pergunta que talvez ninguém tenha feito para você ainda. O que restou do carnaval? A música parou, os palcos foram desmontados, as fantasias foram guardadas, as ruas voltaram ao normal. Mas, dentro de você, porque a verdadeira pergunta nunca foi sobre a festa, é sobre o que ficou depois que ela acabou. Talvez tenha ficado fotos, risadas, talvez tenha ficado histórias, mas para muitos também ficou um vazio. E eu não falo isso com julgamento, eu falo com respeito. Respeito à cultura, às tradições, às religiões, respeito às formas de expressão de cada povo. O carnaval faz parte da história do Brasil. Ele carrega arte, música, identidade cultural e isso deve ser reconhecido. Mas existe uma diferença entre celebrar uma cultura e viver apenas de distração. A festa dura dias, mas a vida dura anos. E é aqui que começa a parte que realmente importa. Já deixe o seu like para que esta reflexão chegue a mais pessoas e só assim o YouTube vai entender essa necessidade. O que permanece? Permanece quem você é quando o som para. Permanece sua consciência, sua direção, sua construção. Porque depois da euforia vem a realidade. As contas continuam, os sonhos continuam esperando, a responsabilidade continua chamando e muitos voltam exatamente para o mesmo ponto onde estavam antes. Sem crescimento, sem avanço, sem mudança. E é nesse ponto que eu preciso falar sobre despertar. A base dessa reflexão está na própria Bíblia, que ensina que há tempo para todas as coisas. Tempo para sorrir, tempo de plantar, tempo de colher e tempo de acordar. O problema nunca foi a alegria. O problema é quando a alegria vira fuga, quando a distração vira estilo de vida, quando a cultura vira justificativa para nunca evoluir. Estamos vivendo um tempo diferente, um tempo de transformação rápida, um tempo em que quem entende primeiro constrói primeiro. E aqui não é sobre religião, é sobre consciência. Não é sobre atacar ninguém, é sobre abrir os olhos. Porque existe uma geração que está acordando, uma geração que começa a entender que não pode viver só de momento, que não pode depender apenas de sistema tradicional, que não pode seguir padrões sociais automaticamente. E dentro desse novo tempo surgem comunidades que pensam diferente. O exemplo disso é a Simcoin. Mais do que uma moeda ou tecnologia, ela representa algo maior. Representa mentalidade de construção coletiva. Ela representa pessoas que decidiram não apenas consumir o sistema, mas participar da construção do futuro. Isso é despertar. Despertar não é deixar de viver momentos felizes. Despertar não é viver só para eles. Despertar é entender que cultura é importante, mas propósito é essencial. Despertar é perceber que o mundo está mudando rápido e quem continua dormindo fica para trás. E aqui vai a pergunta que pode mudar sua vida. Você está vivendo ou apenas se distraindo? Você está construindo ou apenas seguindo? Você está consciente ou apenas repetindo padrões? A festa acaba, mas o tempo não para. O brilho passa, mas as decisões ficam. A sociedade muitas vezes empurra você para viver de aparência, para viver de comparação, para viver de momento. Mas a base bíblica sempre apontou para vigilância. Vigiar não é ter medo, é ter direção, é saber quem você é saber para onde vai, é saber o que está construindo. Porque quando o carnaval termina, duas coisas podem acontecer. Ou você volta exatamente para o mesmo lugar, ou você decide que esse ano será diferente, decide que vai organizar sua vida, decide que vai fortalecer sua fé, decide que vai construir sua base, decide que vai participar de algo maior. O novo tempo não é sobre abandonar cultura, é sobre não ser escravo dela, não é sobre rejeitar diversão, é sobre não viver apenas para ela, não é sobre atacar tradições, é sobre não deixar que tradições substituam propósito. E o que havia antes do carnaval? Havia sonhos, havia projetos, havia planos que você adiou, havia decisões que você precisava tomar e eles continuam lá.
esperando você acordar, porque a grande verdade é simples. A festa revela quem você é por alguns dias, mas as escolhas revelam quem você é de verdade. Então, eu termino com algo direto, forte e claro. O carnaval passou, mas o seu futuro não pode passar também. Estamos vivendo um novo tempo, tempo de consciência, tempo de construção, tempo de posicionamento. E a pergunta final é: quando tudo termina, quem você decide ser? Porque o mundo continua girando. E quem acorda primeiro, constrói primeiro. A festa passa, o propósito permanece. E o novo tempo já começou. E guarde isso no coração. Daqui a alguns meses, ninguém vai lembrar da roupa que você usou. Daqui a algum tempo, ninguém vai lembrar dos dias de festa. Mas a vida vai lembrar das decisões que você tomou depois que tudo acabou. Esse é o momento de voltar para casa diferente. De voltar para a rotina diferente, de voltar para a vida com mais consciência, não para deixar de viver, mas para começar a viver com propósito, porque quem entende o tempo em que está vivendo se prepara, se posiciona e constrói. E talvez esse seja o verdadeiro sentido desse momento. Não é sobre o que acabou, é sobre o que começa agora. O tempo não começa amanhã, ele começa quando você decide acordar. E pode ser hoje. E se de fato você sente que é hora de acordar, ou se você já acordou, não perca essa oportunidade. Entre para a comunidade Syncoin. É gratuito o seu cadastro. Você entra e já ganha 100 moedas se você é pessoa física. E se você cadastrar o seu CNPJ, a sua empresa, você ganha 1000 moedas. E se você convidar mais pessoas, você vai ganhar 10% por cada pessoa que entrou com você através do seu link. Então não perca essa chance. Agora mesmo comece a construir o seu futuro, porque a Syncoin já é uma realidade presente e um presente para todos. QR Code na tela aparecendo aí para você. Mire a sua câmera e faça já o seu cadastro, que é 100% gratuito e sem obrigações. Link na descrição do vídeo. Não perca essa chance. Não deixe passar essa oportunidade, porque receber moedas, ganhar de presente moedas ao se cadastrar é por tempo limitado. Entre e comece já a desfrutar todos os benefícios que a comunidade Syncoin oferece para você.